E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1084, tá? Só um aviso, esse aqui é meu jogo, tá? Meus palpites, tá? Aqui eu só passo aqui umas dicas para vocês, quem quiser usar, beleza? Tá bom? Mas eu jogo essa aqui, vou jogar 16 cartões, um duplo fixo nos 16 cartões, que é o jogo 1, Fortaleza LDU. Jogo 4, jogo 8, jogo 9, jogo 12, 13, 14 é meu jogo seco, são os 7 palpites iguais nos 16 cartões, e os outros 7, são 6, né? E os outros 7 restantes eu vou desdobrar em 16 cartões, beleza? Então vamos lá. Jogo 1, Fortaleza e LDU. Fortaleza, esse aqui é uma final da Sul-Americana, eu acho que se eu não estou enganado mudou o local do jogo, eu acho que agora vai ser em Punta del Este, jogo único. Líder, Fortaleza foi o líder do Grupo H com 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Jogando fora de casa foram 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? Esse aqui foi no campeonato todo. Fez 27 gols e levou 9. A LDU foi a líder do Grupo A. No campeonato teve 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora de casa foi 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Fez 18 gols e levou 7. Por que eu coloquei os dois fora de casa? Porque o Fortaleza não vai jogar no Ceará e a LDU também não vai jogar em Quito, é um campo neutro. Então não tem sentido porque a gente levar em contas aqui o mando de campo. E aqui, rapaz, aqui é jogo único, eu acredito que não tem empate, tá? Ou Fortaleza, que é um pouquinho melhor, leva esse jogo, ou Quito lá naquela pressão faz 1-0 e fim de papo. Eu abri aqui um duplo aberto aqui nesse jogo. Jogo 2, Chapecoense e Tombense. A Chapecoense é a 17ª colocada, só sai da zona do rebaixamento se vencer, tá? Tem 7 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, jogando em Chapecó. São 3 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Nos últimos 6 jogos em casa, perdeu 3, empatou 3 e só fez um gol. Em 16 jogos em casa, perdeu 6 vezes por 0-1 e empatou 5 vezes em 1-1. É muita coisa para perder e empatar em casa. A Tombense é o 18º colocado, 7 vitórias, 10 empates, 16 derrotas. Jogando fora de Minas são 2 vitórias só, 3 empates, 11 derrotas. É o segundo time que mais perdeu como visitante. É a terceira pior defesa. Mesmo se vencer, ainda vai continuar na zona de rebaixamento. Tem tudo para ser um jogo feio, né? Nenhum dos dois times fazem gols. Primeiro turno foi Tombense 4, Chape 2. Tá? Eu estou indo de um duplo, tá? Meu favorito é a Chapecoense. E eu vou desdobrar aqui o empate na Tombense, porque não dá para confiar na Chape. Jogo 3, Ituano e Mirassol. O Ituano é o 14º colocado, 8 vitórias, 12 empates, 13 derrotas. Jogando em Itu foram 5 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 8 jogos sem vencer. Se perder, pode até entrar na zona do rebaixamento. Pega o Mirassol, 8º colocado, 15 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Longe de casa foram 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Vem de 4 vitórias e 1 empate. Uma vitória, continua na briga por uma vaga na Série A. Tá? No primeiro turno foi Mirassol 0, Ituano 1. E aí tem uma regra aqui nesse campeonato, tá? Teoricamente, quem perde em casa não vence fora de casa, tá? Mas eu vou abrir uma exceção aqui porque o Ituano, isso aqui é um jogo praticamente caseiro, os dois times são de São Paulo, Itu e Mirassol é bem pertinho. Então aqui eu vou com empate e o meu favorito é o Mirassol. Deixa eu só arrumar a telinha aqui. Saiu meio do foco aqui. A gente vai falando, vai respirando e vai voando o papel. Vamos lá. Jogo 4, Palmeiras e Bahia. Palmeiras é o 4º colocado, 13 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Na sua arena são 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Perdeu os últimos 2 jogos em casa. Pega o Bahia, 13º colocado, 9 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. Fora de Salvador são 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. 4 pontinhos da zona do rebaixamento. Mas tem aí 3 vitórias seguidas. Mas dos 14 jogos
que jogou fora, em 8 não fez gol. Tem que fazer gol no Palmeiras. Primeiro turno foi Bahia 1, Palmeiras 0. Em 14 jogos fora de casa, em 8 deles não fez gol e agora tem que fazer gol no Palmeiras. Não dá, né, gente? Palmeiras é sempre favorito. Não dá para jogar contra o Palmeiras, a não ser que você tenha um bolão, alguma coisa, muito trunfo, tá bom? Eu vou seco no Palmeiras aqui, mas aqui não descarto o empatezinho do Bahia não, hein? Bahia vem para jogar na retranca. Jogo 5, Vila Nova e Atlético Goianiense. Vila Nova, 5 pontinhos da vaga para a Série A, faltando 5 jogos. E encara o terceiro colocado. O Vila Nova tem 14 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Jogando em Goiânia, são 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. E é a melhor defesa da Série B, tá? Pega o Atlético Goianiense, terceiro colocado, 16 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Como visitante, não sei se é o caso aqui, porque os dois são de Goiânia, Vila Nova e o Atlético Goianiense. Mas vamos lá, jogando aqui como visitante foram 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. E aí ele tem aqui, vai jogar contra, o Vila Nova vai jogar contra a melhor defesa, o Atlético Goianiense tem o melhor, aliás, desculpa, tá? O Vila Nova tem a melhor defesa, só que o Atlético Goianiense tem o melhor ataque. É o melhor ataque do Atlético Goianiense contra a melhor defesa do Vila Nova. Uma vitória do Atlético Paranaense chega perto da Série A, tá? E venceu os últimos 5 jogos. No primeiro turno foi Atlético Goianiense 1, Vila 1. Tem tudo para ser um outro jogão também, tá bom? Eu vou ficar aqui com o Atlético Goianiense, tá? Considerando que ele não está jogando fora de casa. Então o Atlético Goianiense é meu favorito e eu vou desdobrar aqui no empate. Jogo 6, Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro é o 7º colocado, 12 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Jogando em BH são 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. É a melhor defesa, perdeu os últimos 2 jogos como mandante. Olha o perigo aí. Pega o Fluminense, 9º colocado, 12 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Jogando fora do Rio são 2 vitórias só, 2 empates e 9 derrotas. É um péssimo visitante. E é o terceiro time que mais perdeu fora de casa. No primeiro turno aqui foi 1-1. Tem tudo para ser um outro jogão também. Para mim, o meu placar favorito aqui é o empate. E eu vou de coluna 1. Tive que dar um pause aqui, que meu cachorro estava latindo pra caramba, tá bom? Desculpa aí. Então aqui, pessoal, o meu favorito aqui é o empate, eu vou de Atlético Mineiro. Jogo 7, Manchester United contra Manchester City. O Manchester United é o 8º colocado, 5 vitórias, 4 derrotas. Em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas, não empatou ainda. Pega o City, que é o 2º colocado, 7 vitórias, 2 derrotas. Jogando fora foram 3 vitórias, 2 derrotas, não empatou. O United não empatou em casa e o City não empatou fora de casa. Bem equilibrado. O United tem 3 vitórias, 2 derrotas em casa e o City tem 3 vitórias, 2 derrotas fora de casa. É um baita jogo, né? Eu não gosto de jogos da Europa, prefiro assistir jogo da Série C. Desculpa, eu sei que muita gente adora, tá bom? Mas esse é meu ponto de vista. E aqui, tanto que eu nem marquei esse jogo, né? Pera aí. Tá aí, tá marcado para mim o favorito. Eu vou de City e vou de empate, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Vamos ver se mais nada me atrapalha. Jogo 8, Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético Paranaense é o 5º colocado, 12 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Jogando em Curitiba, foram 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota. Está a 2 pontinhos do A4. Literalmente fez gol em todos os jogos como mandante. Pega o São Paulo, 10º colocado, 10 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Longe do Morumbi, ainda não venceu. Ó, incrível, hein? 6 empates, 7 derrotas. No primeiro turno foi São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Aqui, rapaz, eu vou ficar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense em casa é forte. O São Paulo fora de casa é fraco, né? Desculpa aí os São Paulinos, tá? Pelo amor de Deus. E eu vou de Atlético Paranaense aqui seco.
Jogo 9, Goiás e Vasco. Goiás é o 16º colocado, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, 7 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Jogando em Goiânia são 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. É o pior ataque da Série A. Se perder, pode ficar na zona do rebaixamento. Pega o Vasco, 17º colocado, já está lá. 8 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. Fora do Rio são 2 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Aqui é uma briga direta para ver quem fica lá na zona do rebaixamento e quem candidata a cair. Acho que vai ser boa a briga, tá? No primeiro turno foi Vasco 0, Goiás 1. E é de novo aquela regrinha lá, né? Quem perde em casa, mas muito, muito raro mesmo, ganha fora. Geralmente quem perde em casa, perde fora também. Mas aqui, meu irmão, o Goiás está muito ruim para você arriscar um palpite desse. Eu vou de Vasco seco. Não sei se vocês perceberam ali, mas meus trunfos de duplo, eu gastei tudo no sábado, né? Então fiquei com pouca possibilidade de fazer um jogo diferente. Então aqui eu vou de Vasco seco. Mas não descarto uma vitória do Goiás e um empate nesse jogo aqui não, hein? Se eu tivesse aqui eu faria um duplozinho nele. Jogo 10, Napoli e Milan. O Napoli é o 4º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em casa foram 2 vitórias, 2 derrotas. É o 2º melhor ataque. Pega o Milan, 2º colocado, 7 vitórias, 2 derrotas. Como visitante foram 4 vitórias e 1 derrota. Como eu falo sempre, eu não assisto jogos da Europa. E aqui então eu vou pelo histórico, aqui eu vou de empate e Milan. Jogo 11, América e Grêmio. O América é o 20º colocado, ou detalhe aqui, desculpa, ou o famoso lanterna, 4 vitórias, 7 empates, 17 derrotas. É o 2ª pior defesa, jogando em Minas foram 4 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Perde muito o América. Pega o Grêmio, 6º colocado, 13 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Só que o Grêmio aí fora da arena são 3 vitórias só, 3 empates, 7 derrotas. Tem o 2º melhor ataque. E entre os 17 da tabela, tem também a pior defesa. Tá? Do primeiro ao 17º, o pior defesa é o Grêmio. Levou gol em todos os jogos. É isso aí mesmo, eu disse todos os jogos como visitante. No primeiro turno foi Grêmio 3, América 1. Rapaz, eu não descarto nenhuma vitória do América aqui, tá? Não descarto mesmo não, tá? Mas eu vou de empate aqui e Grêmio. Um empate como meu favorito. Jogo 12, Corinthians e Santos. O Corinthians é o 15º colocado, 7 vitórias, 12 empates, 9 derrotas. Jogando na sua arena são 5 vitórias, 8 empates, só 1 derrota. É nada mais, nada menos que o time que mais empatou em casa. Nos últimos 6 jogos em casa foram 5 empates e 1 vitória que foi aquela em cima do Botafogo, que ajudou muita gente achando que ia pegar o Botafogo, mas não deu certo. Só que o Corinthians está 3 pontinhos, separa o Corinthians da zona do rebaixamento. E aí pega o Santos, que já está lá. É o 18º colocado, 8 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. Fora da Vila, 3 vitórias, 1 empate, 10 derrotas. É o time que mais perdeu fora de casa. É a 3ª pior defesa. No primeiro turno foi Santos 0, Corinthians 2. Quem perde em casa não ganha fora. E aqui eu vou seguir essa risca aqui, eu vou de Corinthians, tá? Seco. Não descartando aqui o empate do Santos. Mas depois daquele 7-1, nem imagino como é que tá a cabeça de jogadores do Santos. Lamentável. Bora lá, jogo 13, Londrina e CRB. O Londrina é o 19º colocado, 6 vitórias, 8 empates, 19 derrotas. Jogando no Paraná são 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Faltando 5 jogos, tem uma missão quase impossível. E já se marcar bobeira pode até ser rebaixado nessa rodada, hein? O CRB é o 10º colocado, 17 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. Fora da Alagoas são 5 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. Do 13º ao 20º colocado, quando jogou o CRB, quando jogou contra o 3º e o 20º fora de casa, não ganhou de ninguém. Olha o detalhe, hein? Mas o CRB é aquele time que eu sempre erro, tá? Eu nunca acerto com o CRB. Se eu jogar CRB ele perde, se eu jogar empate ele ganha e vice-versa.
Teoricamente, não é vencer. Eu vou aqui. Primeiro turno foi CRB 2, Londrina 1. Outro jogo aqui feinho de se ver, que a gente nunca sabe o que o CRB vai fazer, nem o Londrina. Mas também aqui por falta de cartucho, eu vou de CRB seco, não descartando aqui a vitória do Londrina, brigando para tentar sair, para não cair, que para mim eu acho que muito, quase improvável, e empatezinho. Jogo 14, para mim o melhor jogo dessa rodada para se assistir, Vitória e Juventude. O Vitória é o líder do Brasileirão da Série B, 20 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. No calor baiano são 13 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Nenhum time da Série A, B ou C venceu mais que o Vitória em casa. E agora, uma vitória nesse jogo pode até garantir matematicamente a sua volta à Série A. Já tá lá, né? Para mim, não tem como Vitória não estar na Série A, tá? Mas pode ser um dia de festa, dependendo dos outros jogos ali do quinto e do sexto colocado. Pega o Juventude, quarto colocado, 16 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Fora de Caxias do Sul são 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Se perder, pode ficar fora do A4. Se vencer, pode praticamente ele ficar bem pertinho da Série A, volta à Série A. E é o time da B que mais venceu como visitante. Então temos tudo aqui para assistir um baita jogão. Isso aqui é o verdadeiro jogo para triplo, né? O Vitória é o mais que venceu em casa e o Juventude é o mais que venceu fora de casa. No primeiro turno foi 1 para Juventude 1 e Vitória 0. Então, meu amigo, baita jogão, tá bom? Lamento aí pelos 7-1 que o Santos levou. Não sou santista, não sou colorado, tá? Mas é muito triste ver um time ao nível do Santos como ele tá hoje. E bora lá, pessoal. Boa sorte aí para todo mundo, tá bom? E semana que vem a gente volta. Aliás, hoje é terça-feira. Não, hoje é quarta-feira. Estou fazendo isso aqui antes da rodada do meio de semana, hein? Então, para quem for jogar sábado e domingo, talvez tenha mudado alguma posição aqui. Tem algum já tá garantido na A, alguém já foi rebaixado, beleza?